Eu sempre digo, o que levou o Bolsonaro ao poder, na minha avaliação, não foi efetivamente o Brasil pronto e amadurecido para colocar o Bolsonaro no lugar, mas uma tensão entre uma parte da esquerda e outra, uma parte do sistema e outra parte do sistema, que começaram a se conflitar. Esse mesmo sistema depois reabilita o Lula e o PT arrependido de ter destruído. Mas a gente teve uma oportunidade naquele momento. E o melhor, e as pessoas criticam o Bolsonaro e tudo mais, e eu tenho críticas duras ao Bolsonaro também, mas ele foi o melhor líder que o Brasil teve condições de produzir em 2018. Quem falou isso uma vez foi o Olavo. Eu não sei se já contei essa história para alguém, não sei se já contei para você, mas em 2017, o Trump tinha ganhado, acho que foi 2017, o Trump tinha ganhado as eleições de 2016, 2017 eu vim ao CPAC pela primeira vez. E eu tava com uma figura, que hoje é conhecido como eunuco invertebrado, você sabe quem é, mas muita gente da audiência não sabe, mas esse cara era um cara super de direita na época, super direita, e ele foi no CPAC, inacreditável. Hoje em dia, se você for ler os tweets desse cara, ninguém lê, mas se você for ler os tweets desse cara, você vai ver que, assim, ele tá, sei lá, tá ali, ele, a Vera Magalhães, o pessoal da Globo News, é a mesma coisa. Mas esse cara foi comigo no CPAC em 2017. E ele tinha uma boa relação com o Olavo. E ele que me levou na casa do Olavo de Carvalho, pela primeira vez. O eunuco invertebrado. Eu lembro das fotos que vocês tiraram. Você lembra, né? Lembro. Pois bem. Pois o eunuco invertebrado me leva na casa do Olavo, a Roxane, maravilhosa, tratando ele espetacularmente. O Olavo me recebe na casa dele, assim, eu conhecendo o Olavo, e era aluno do Olavo, sei lá, de 2010. Sabe, conhecendo o cara, pô, eu tô falando 2017, pô, eu olhando e falando assim, caramba, esse cara que eu escuto todos os dias, eu tô vendo aqui na minha frente, que incrível, sabe quando você fica quase que mudo nos primeiros momentos de não saber o que perguntar, porque você tá vendo aquela figura ali, falando, caramba, esse cara tá aqui de verdade. Pois bem, eu cheguei lá na casa dele, sei lá, umas 5 da tarde, e fiquei conversando com ele até as 5 da manhã, e pedi pelo amor de Deus pra ir embora, porque eu já não aguentava mais, e o velhinho tava lá, nota 1000. Um dos teores dessa conversa, pensa, 2017, a gente tava começando a discutir Bolsonaro. E eu falava assim, eu não sei, eu gosto muito do Bolsonaro, parece ser um cara boa gente e tal, mas ele tem umas posturas que eu não gosto, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Pô, eu não sei se o Bolsonaro é o cara que a gente precisa. Aí o Olavo virou e falou assim pra mim, meu filho, você esquece isso. O Bolsonaro agora, ele já não é mais um Bolsonaro, ele é um símbolo. E ele é a melhor coisa que a gente conseguiu produzir até esse momento. Então, é um Bolsonaro, é o símbolo. E aí eu entendi, eu saí dali e falei assim, pô, o velho tem razão. Qualquer perda de tempo, de discussão de quem vai ser o outro candidato, não adianta, o Bolsonaro já simboliza, e ele foi o melhor que a gente conseguiu produzir naquele momento. Então, eu fico pensando, quem será o melhor nome que a gente vai conseguir produzir em 2026, né? Ou antes de 2026. Quando o regime cair, quem vai ser o melhor nome que a gente vai... E tem gente perguntando aqui, dizendo que é o Felipe Moura Brasil. Não é o Felipe Moura Brasil, tá? Só pra vocês saberem. O pessoal está se preocupando muito, né, com 2026, quando a gente sabe muito bem, e o professor Olavo já falou 1000 vezes, que não adianta tomar a política, tomar a presidência da República é a cerejinha do bolo. E ficou mais do que comprovado. Assim que a abre aspas, direita chegou ao poder com o Bolsonaro, o Olavo falou, não vai adiantar. E ele falou o seguinte, expressão do Olavo de Carvalho, tomar a presidência da República agora é ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Né? Lembra dessa? Lembro. E a gente viu que foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Se você parar para analisar, quando que foi, qual foi o marco assim, que a gente vê claramente que a ditadura judicial no Brasil foi implantada? Resposta, 2019. Inquérito às fake news. Ano em que o Bolsonaro chegou ao poder. Então, assim,
não que tenha sido a ditadura do Bolsonaro, ele nunca fez um ato ditatorial. A ditadura foi do judiciário. Só que a ditadura do judiciário, ela foi implantada durante o governo do Bolsonaro. Isso é um fato. Isso é um fato. Não tem como negar que isso aconteceu. Então, aconteceu exatamente o que o Olavo falou que ia acontecer. Olha, tomar a presidência da República agora, beleza, vai lá, mas é ejaculação precoce. Não vai resolver. Porque de resto tá tudo aparelhado. E foi exatamente isso que aconteceu. Não adiantou nada. Nada. Então, a resposta, como o próprio professor Olavo fala, não vem da política. A resposta vem da cultura. A questão não é a guerra política. A guerra política é só um pequeno fatorzinho, né? Um pedacinho, um finalzinho de uma coisa muito maior chamada guerra cultural. E a guerra cultural, por si só, é uma outra coisa menor, inserida num âmbito muito maior, chamada guerra espiritual. Então, a gente está aqui falando, mas deixa a guerra espiritual para lá e deixa a guerra política para cá. Vamos nos concentrar aqui na guerra cultural, que é onde eu acho que a gente pode fazer alguma coisa. Eu não deixo a guerra espiritual para lá, não, tá? Inclusive, um projeto meu para o final desse mês, eu vou começar um grupo de estudo bíblico online todos os domingos, inclusive com o Coronel Gerson Gomes fazendo comigo, todos os domingos, mais ou menos nesse horário. As pessoas que estão acompanhando agora podem até saber, vai ser 9h30, todos os domingos a gente vai sentar para fazer um grupo de estudo bíblico racional, que não é nem protestante, porque eu vou trazer católicos, inclusive, Lúdia, sinta-se muito bem-vinda a participar do nosso grupo de estudo bíblico quando você quiser, viu? Porque eu vou começar no Gênesis 1, e a gente vai começar lendo as escrituras, então, só para deixar claro que a guerra espiritual maravilha! Tá no meu radar, tá no radar. Mas vamos falar da guerra cultural. Semanal? Vai ser semanal? Todo domingo, finalzinho da noite, a gente vai sentar, vamos começar com Gênesis 1 e vamos fazer a leitura como um grupo, como uma célula de igreja. Gerson Gomes, vai ter o Dr. Vladimir comigo, e sempre vão ter convidados. Então você ser convidado, vai ter convidado católico, vai ter convidado judeu. Assim, a gente vai passar e falar, bom, no princípio, no princípio, então tá bom. E vamos passando e vamos fazendo um entendimento inteligente da Bíblia para resgatar a questão espiritual. Muito bom, muito boa iniciativa, tô dentro. Mas fala da guerra cultural, Lud. Eu te cortei quando você estava falando da importância da guerra cultural. E o que é essa guerra cultural? Então, basicamente, guerra cultural é aquela guerra que não é feita mediante o uso de armamento bélico. É aquela guerra que é feita no ambiente da cultura, que foi aquilo que o Antônio Gramsci previu e ensinou que deveria ser feito para a conquista de uma coisa chamada hegemonia cultural. Então, hoje, os ditos progressistas, eu não gosto de usar essa palavra, eu prefiro falar comunista, embora não se adeque muito, enfim, comunista ou socialista, esquerdista. Esquerdista, enfim. Progressista pessoal, é a jogada de marketing dos caras. O nome em si carrega um efeito bom, né? O nome é uma guerra cultural. Sim. É um branding. Porque você joga em cima dos conservadores. Eu nunca gostei muito do nome conservador. A gente é ruim de branding. Não, né? O nome conservador. Eu falo assim, Paula, você é conservador? Eu falo assim, depende do que você quer dizer com conservador. Né? Se você quiser. Defina conservador. Exato, defina conservador. Não, você está falando do Edmund Burke, etc. Tá bom, beleza, sim, gosto. Não, é o cara que quer conservar tudo do jeito que tá. Eu falo, não, tem um monte de coisa que é uma porcaria, que eu quero refazer. A ordem, eventualmente, fatalmente, ela se torna tirânica, ela precisa ser reformada, faz parte, só precisa ter de cautela e tal. E o progressista é o contrário, é o cara que assim. Todo mundo quer progredir, né? Progredir dá a sensação de que você está melhorando. Quem que não quer melhorar, né? Então, como você disse bem, progressista é um termo ruim. Então, eles já começam ganhando, eles entendem de guerra cultural. Então, eles sabem mexer muito bem nesse ambiente da linguagem. A linguagem é um dos campos de batalha mais preciosos da guerra cultural. E eles dão um banho de lavada. Então, eles dominaram tudo, dominaram as universidades, as escolas, as igrejas, eles dominaram todos os ambientes, os esportes, os concursos de Miss. Vocês viram? Hoje saiu lá o cara que ganhou o Miss Universo,
né, um camarada lá, né, vestido de mulher, e ganhou o Miss Universo. Então, até o concurso de Miss, esse pessoal dominou. Então, essa dominação foi feita aí durante décadas e décadas, e agora o pessoal fica tentando reverter pela política algo que foi conquistado pela cultura. Se algo foi conquistado pela cultura, você só pode reverter pela dominação da cultura também. Não dá para reverter algo cultural por meios políticos. É burrice fazer isso. E isso foi o que o professor Olavo sempre explicou para a gente. Então o pessoal fica falando aí, não, então vamos esperar 2026. Que 2026, pessoal? Eu estou pouco preocupada com 2026. Eu não estou nem pensando nisso. Até porque com esse sistema que tem aí, 2026... Né? Pouco importa. Pouco importa. Mas a sociedade virtuosa, inteligente e espiritualizada vai produzir lideranças para 2026, ou para 2024, ou para 2030, ou para quando quer que seja. Essa sociedade vai produzir lideranças melhores. Como, se você for para parar para pensar, graças ao trabalho do Olavo de Carvalho, nós já temos hoje gente muito melhor do que nós tínhamos há 20 anos atrás, quando o Olavo... Porque a missão do Olavo, ela tá funcionando, ela tá sendo bem sucedida num certo sentido, né? Eu brinco sempre, Lúdio, que a primeira eleição que eu votei, eu sou um jovem rapaz, a primeira eleição que eu votei foi em 2002, perdão. E eu tive que fazer propaganda e campanha e etc. pro José Serra contra o Lula. Sempre falo isso. Então, o que a sociedade brasileira conseguiu produzir mais à direita em 2002 foi o José Serra. Depois a gente teve Alckmin, Aécio. Isso é o que a sociedade brasileira conseguia produzir naquele momento, ou pelo menos conseguia reconhecer naquele momento. Né? Deputado, eu sempre brinco, você também é do Rio. Eu conto a história um pouco, não vou nem dizer envergonhado, mas eu acho curioso que quando eu comecei a trabalhar na política, em 2004, o cara com quem eu fui trabalhar na política, 2004, 2005, foi um homem que era o maior algoz do Lula dentro do Congresso, que se chamava Eduardo Paes. O cara hoje formou o puxa-saco do Lula. Então, a sociedade brasileira, ela melhorou. Quando que a gente podia imaginar um Nicolas Ferreira no Congresso, um Gustavo Gaia, o próprio Eduardo Bolsonaro, o Mário Frias, tantos outros bons caras que a gente foi conseguindo construir dentro do Congresso, para usar o termo que a minha namorada gosta de usar, querendo ou não, você tem um governador de São Paulo que era para ser de direita, você tem um governador de os dois estados, os dois maiores estados do Brasil, tem governadores mais à direita, né? O Zema e o Tarcísio. Então, assim, a sociedade ela melhorou. Eu acho que ela melhorou em muitos aspectos, tá, Lúdio? Acho que a sociedade se tornou mais cristã com o tempo. A sociedade brasileira é hoje mais religiosa do que era em 2002. Acho que até o catolicismo, que teve anos e anos ladeira abaixo, tem iniciativas de ressurgimento fortes, tem grandes missas espetaculares, lá na Barra da Tijuca, por exemplo, eu sei que você é do Rio, eu sou barrense, lá na Barra da Tijuca, por exemplo, ali, eu sei que na igreja, ali no Alfabarra, a igreja lota, o pessoal fala que a missa é espetacular. Então eu tenho vários relatos de amigos de que a missa tá ficando cheia, a missa tá transbordando pra rua. Então tem uma coisa positiva, né, Lúdio? Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.